Olá, bom dia! Hoje é dia 1º de abril de 2026. Amanhã, que o Senhor nos concede em sua graça, para estarmos juntos para a meditação na palavra e a devocional desta manhã. Hoje, dia 1º de abril, conhecido como o dia da mentira. Infelizmente, não é só no dia 1º de abril que se mente, principalmente aqui nesse Brasil, em certas esferas de poder e de mando. Mas convencionou-se que nesse 1º de abril, nesse dia, você deve fazer trotes, passar brincadeiras, usando a mentira. Mas a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então não fica próprio ao cristão nem por brincadeira mentir, como diz o apóstolo Paulo, que mentia, não nunca mais, mas diga a verdade em amor. Tudo bem, a nossa devocional de hoje tem mais uma pergunta, e está no texto de Êxodo, capítulo 1, verso 18, quando Faraó, rei do Egito, se dirige às parteiras responsáveis pelas mulheres hebreias e lhe diz: Então o rei do Egito, Faraó, chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? De certa forma, ele está dizendo assim: olha, a minha ordem foi para matar os meninos. Matem os meninos. Por que vocês não fizeram isso? Bom, primeiro o texto diz, em verso 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme a ordem de Faraó. Então, o motivo apontado aqui no texto, ou no contexto, é que elas não fizeram isso, não mataram os meninos, cumprindo a ordem de Faraó, por causa de temor a Deus. O que motivou esse temor a Deus? Contato com as pessoas, a percepção acerca da fé dos hebreus, entender que aquela era uma injustiça muito grande, que isso ofenderia realmente o próprio Deus. Tudo indica que era uma vinculação ao Senhor propriamente, a Deus de fato, não a qualquer Deus, nem a um dos deuses do Egito. Então havia, por parte daquelas mulheres, alguma vinculação com a informação acerca do Deus dos hebreus. E por temerem, não é uma questão de medo, mas de reverência, de curvar-se a quem de fato é o soberano, absoluto e senhor de todas as coisas, sabendo que aquela atitude seria desumana e ofenderia certamente o próprio Deus. Então, elas não fizeram isso, não mataram os meninos por temor a Deus. Segundo aspecto que vemos aqui é que, na verdade, elas estavam sendo um agente cumpridor da promessa de Deus, preservando aquela linhagem, aquele povo, aquela etnia. Ou seja, era uma ação de Deus para cumprir a promessa que ele havia feito há muito tempo. Ou seja, porque elas não tinham talvez consciência disso. Então, quando o Faraó pergunta: por que vocês fizeram isso? Elas não tinham consciência. Mas hoje nós temos que realmente aquilo era uma ação de Deus, por meio delas, para cumprir a promessa dele. Por isso é que diz aqui o verso 20, o povo aumentou e se tornou muito forte. Por que nós podemos dizer isso? Porque o diabo sempre intentou, sempre buscou fazer com que a promessa de Deus feita a Eva
com relação à semente da mulher, ao descendente da mulher, não se cumprisse. Claro que isso vai fazer puxar uma linha pela qual Deus iria trazer o cumprimento dessa promessa com aqueles que invocavam o nome do Senhor. Até que isso se firma em Abraão, de uma maneira bastante específica, bastante direta, em Abraão, Isaque e em Isaque Jacó. E aí, por meio de Jacó, cumpriria a sua promessa. Mas se fossem eliminados os descendentes de Jacó, então isto deixaria de se cumprir. Seria interrompida esta linha, esta cadeia seria quebrada e então a promessa estaria sob risco. E ao longo da história, na sequência bíblica, nós vemos a ação de Deus muitas vezes tentando fazer com que fosse eliminada a possibilidade desta descendência. Até no nascimento de Jesus, com uma tentativa por meio de Herodes de eliminar os meninos daquela região onde o Senhor Jesus havia nascido. Mas Deus, na sua graça, vai fazer cumprir a sua promessa. Jamais permitiu que o diabo obtivesse ou lograsse êxito na sua tentativa de destruir a linha que geraria a semente da mulher que lhe esmagaria a cabeça. E isto foi cumprido efetivamente. O nascimento de Jesus vindo como descendente de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro aspecto que temos que tratar aqui nesta pergunta: por que deixastes de viver? Era uma pergunta de Faraó. Ele havia dado uma ordem direta. Então elas ficaram num dilema: Deus ou Faraó? A quem acatar? A quem obedecer? Faraó tinha uma ordem direta, explícita: matem os meninos. Em seus corações havia aquela consciência, aquela convicção, pelo temor a Deus, de que aquela ordem era uma ordem que realmente não podia ser cumprida. Mas a quem acatar? Quais as consequências de não obedecer? Somos muitas vezes colocados nessa condição. Nem mesmo um soldado é obrigado a obedecer uma ordem manifestamente ilegal. Mas não é porque há uma ordem manifestamente ilegal que também se deva cumprir. A ordem de Hitler era exatamente essa: aniquilem os judeus, por exemplo, os negros, os ciganos, os que têm deficiências, etc. Manifestamente legal. Ele estava investido de autoridade. Nós vamos cumprir? Não. Então, Deus o Faraó. Agora, tem os seus efeitos, tem as suas consequências. Estamos dispostos a assumir essas consequências, se necessário for, confrontando estas ordens iníquas, não as cumprindo por temor a Deus, por compromisso com o Senhor, com Deus, como fizeram estas parteiras. Matem os meninos. Não vamos fazer isso. Não vamos cumprir essa ordem. Não vamos entrar nesta senda criminosa como participantes desta ação iníqua.
E por último, ou por fim, aqui, é a questão: foi uma mentira ou um fato? Ou seja, elas mentiram, ou aquilo era um fato, o que elas alegaram, para colocar diante de Faraó o motivo pelo qual elas não matavam ou mataram os meninos. E elas disseram: as parteiras, as hebreias, antes de chegarmos, já deram à luz as crianças. Então, não tem, elas são muito fortes, são muito vigorosas. E antes que a gente chegue, as crianças já nasceram. Então, aí não tinha como fazermos isso, porque nós podíamos alegar que nasceram mortos, sufocar as crianças, coisas dessa ordem. Mas depois que estão já nascidos, etc., como é que vamos fazer? Se fizermos isso, seríamos trucidadas. É uma possibilidade, mas elas, de fato, não mentiram. Por quê? Porque muitas vezes isso acontecia mesmo. Ao chegarem, as hebreias já tinham trazido as crianças à luz. Então, elas não mentiram. Aliás, se tivessem mentido, não mentiram porque Deus pediu. Embora Deus pudesse ter até usado essa situação aí. Muitas vezes eu já ouvi, não, Deus, as parteiras então mentiram, em certas circunstâncias mentiram. Não, elas não mentiram. E não diz aqui que isso era mentira. Aí é que está. Então, não precisamos, às vezes, tentar fazer as coisas enviesadas de forma indevida, imprópria, apesar da ação soberana de Deus em converter muitas vezes o mal em bem. Mas não se esqueçam, Deus nunca mandou as mulheres mentirem. Temor ao Senhor, a consciência acerca daquilo que é a ação de Deus, o correto, o certo, o ético, o valor da vida, moveu essas mulheres a não matarem os meninos. Graças a Deus, porque o Senhor cumpriu a sua promessa e impediu que houvesse esta chacina das crianças, impedindo que viesse a nascer aquele que é a semente da mulher, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Graças a Deus, porque Ele cumpre as suas promessas. Amém? Amém.